Oi, gente, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no nosso quadro Papo de Mulher, aqui no canal do YouTube do GravaCast. E hoje vamos falar sobre um tema muito relevante, que é sobre o Janeiro Branco, né? É, mais conhecido como o mês que a gente fala bastante sobre saúde mental, tá? Então, hoje temos uma convidada maravilhosa, que é a Azanias, é psicóloga, tá? É formada, por coincidência, na mesma faculdade que eu fiz enfermagem. Quando eu pedi para ela mandar um pouquinho do currículo dela, ela colocou lá que foi formada em 2010 na faixa. E eu terminei enfermagem na faixa em 2013, né? Alguns aninhos depois. E que coincidência, né? Porque a gente estudou no mesmo colégio, na época do colegial, ela alguns anos à frente da turma que eu fazia parte, e estudava com outras amigas nossas. E na faculdade a gente não fez o mesmo curso, mas desculpa, as duas foi para a área da saúde e nos formamos na mesma instituição. Então, que feliz coincidência aí, quando eu vi. É, A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema tão relevante, porque normalmente a gente fala muito sobre saúde física, né? Sobre problemas físicos, sobre dor no estômago, sobre taquicardia, sobre vômitos, né? Sobre doenças, hipertensão, diabetes, coisas assim, câncer. Mas a gente esquece de falar sobre a saúde mental, né? Como perceber quando essa saúde mental não está tão bem assim, não está tão saudável assim, né? E de que forma a gente pode te ajudar nesse processo para melhorar essa situação de saúde mental, que muitas vezes interfere em outras situações, outras circunstâncias. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje com as Aninhas exatamente sobre isso. Queria que ela se apresentasse um pouco mais. Ela também está fazendo uma pós-graduação. Queria que ela falasse um pouquinho dessa trajetória profissional dela até o presente momento. Ok, boa noite, gente. Boa noite, Jeane. Boa noite. Verdade, verdade que ela falou, a mãe dela falou, eu te conheço de algum lugar. Conhece, com certeza conhece. Da escola, da condução escolar, a gente só não se viu na faculdade, mas foi uma trajetória bem semelhante. Eu sou psicóloga desde 2010 na faixa e sou também licenciada em psicologia, né? Eu tenho 2 diplomas, voltados os dois para psicologia. Desde da época que me formei, na verdade, desde antes, na época, desde o estágio curricular obrigatório, eu já atendo de forma clínica o atendimento de adultos, e por boa parte também fiz o atendimento psicodiagnóstico, que me faz querer, daqui a um pouquinho, fazer uma especialização em avaliação psicológica, e espero que em 2026 ainda. Hoje, Hoje eu continuo atendendo, mas estou muito voltada para a área mais de gestão de pessoas, humanas, carreiras, recrutamento e seleção, e essa é a área que eu tenho me envolvido bastante, que eu estou trabalhando atualmente, fora os atendimentos. Quer que eu siga? Excelente. Vou direcionando aqui a nossa conversa. Aí, vocês, se tiverem alguma pergunta, mandem aí no chat. A gente está aqui, estou aqui observando. Se tiverem também alguém aí que esteja precisando saber mais sobre saúde mental, com certeza, manda aí o link da live para essa pessoa também, para acompanhar a gente aqui, tá? É, a primeira pergunta que eu coloquei aqui em relação à saúde mental é se existem algumas emoções que ficam, entre aspas, vamos dizer assim, presas no nosso corpo. E como isso aparece no dia a dia nas pessoas. Né? A gente costuma falar que, às vezes, a pessoa apresenta um ataque cardíaco, um mal-estar, e muitas vezes a gente fica achando que é só questão do corpo mesmo. Mas qual a relação que as emoções têm em relação às coisas que podem ser apresentadas no nosso corpo, no nosso dia a dia? Existe essa relação, né? Ou não? São coisas separadas. Existe, né? Na verdade,
A constituição do nosso corpo com a nossa mente, ela vem um pouco de antes, né? No conceito sobre saúde mental. Vocês já perceberam, assim, que normalmente quando a gente fala em saúde mental, e alguém diz assim, por exemplo, vou usar um exemplo Uhum. agora do que o me colocou. Quando a gente fala assim, vê alguém que seria interessante escutar essa live hoje, vocês pensaram numa pessoa que está mais com sintoma de adoecimento ou com mais com uma pessoa que está com mais sintoma de saúde? É muito comum, na hora da saúde mental, a gente só pensar em pessoas que estão em adoecimento. É muito comum. Verdade. A gente tem outras saúdes, como a física, mas vê que interessante. Quando a gente pensa na saúde física, a gente pensa logo, não, eu preciso fazer algum exercício físico. Quando a gente pensa na espiritual, não, eu preciso me encontrar mais e ter um momento de encontro com Deus. Mas quando a gente fala da mental, a pessoa já adoeceu. Vocês já perceberam isso? Dificilmente você fala de saúde mental assim, não. Eu tenho que cuidar para não adoecer. Normalmente eu já estou ansioso, eu já passei por uma situação de ansiedade, eu conheço quem está depressivo, é muito comum já relacionar uma doença que já existe. Porém, não é necessário de forma alguma chegar ao extremo de chegar a ficar doente. E é essa parte que muitas pessoas falham, né? De dar atenção ao corpo antes que ele adoeça. É mais comum as pessoas esperarem que o corpo fique doente para poder tomar conta dele, né? E levando em consideração a pergunta que Giane fez, existem muitos sinais que o corpo dá antes de chegar a um quadro de adoecimento, né? Principalmente as tensões. Quando o corpo começa a ficar tenso, ele já começa a mostrar as primeiras sinais ali de que ele não está bem. Existe até alguns estudiosos, isso eu não tenho como provar e não pesquisei mais a fundo para saber se já foi em frente ou não, que o nosso corpo escolhe até os sintomas que a gente vai colocar, né? Tipo, se a gente está muito estressado, eu vi uma vez, né? Não sei se ele levou em frente o estudo dele, mas disse, por exemplo, você absorve coisa demais sem poder retrucar, a tendência é depois você querer vomitar, porque você absorveu demais, coisas que muitas vezes você não concordou, mas ficou calada e vomitou. E tem uns estudos aí que colocam algumas questões que o sintoma, até isso, nosso corpo escolhe, né? Junto com a nossa mente. Então, atenção, normalmente são os primeiros sinais que o nosso corpo dá. Tem muita gente que quando já começa a dar aqueles primeiros sinais, que precisa tomar mais cuidado aí com a saúde mental, apresenta logo a dor no pescoço, a dor no ombro, a dor de cabeça. Tem gente que sente palpitações, como a gente estava falando da taquicardia, enfim. Do aperto no peito também. Já começa a sentir problemas digestivos. O nosso estômago, ele é sensível demais a qualquer problema que a gente tenha com relação a estresse, né? Ele é um dos primeiros que sente. Tanto que está aí o câncer de estômago, que se tornou muito mais frequente, e muitos médicos colocando que ele é o câncer mais emocional que existe, né? O de intestino e o do estômago. E também o cansaço constante, e é aquele cansaço que você descansa e não adianta de nada, você continua cansado, né? Você sempre está descansando e continua sempre cansado. E tem algumas pessoas que sentem a mandíbula travada. Lembrando que cada sintoma é diferente para cada pessoa. Pessoas sentem sintomas diferentes, né? E tem aqueles atípicos também, né? Não existe um padrão, mas Uhum. existe os que apresentam a maior frequência, que seriam esses, né? Quando a gente tem medo, estresse, mostra frustração e não expressa. O corpo guarda, mas retém de uma outra forma. Interessante. Eu estava pesquisando e a gente costuma muito falar, eu sou enfermeira e sou terapeuta naturalista, que o intestino ele é o nosso segundo cérebro, né? Como você costuma, bem falou aí nessa questão dos cânceres, inclusive o câncer de intestino relacionado à questão das emoções. E a gente pesquisando vê que o intestino ele tem ali de 100 a 500 milhões de neurônios, né, formando o sistema nervoso entérico. Então, de fato, a gente tem aí muita produção de hormônios que vão estar relacionados aí à questão da saúde intestinal. Então, cuidar do intestino também vai estar relacionado de alguma forma com as emoções. Quando você falou essa questão é,
dos sinais, né? Que era outra coisa que eu ia comentar aqui contigo. Quais são, assim, os principais sinais que o nosso corpo, ele dá para mostrar que a nossa mente talvez não esteja bem, né? Você falou aí da taquicardia, que seria palpitação, aperto no peito, muitas vezes a questão do vômito, como você falou. Eu lembro que eu tive uma crise de ansiedade muito forte há muitos anos atrás, e o que eu sentia era justamente a ânsia de vômito e até chegava a vomitar. Isso logo de manhã cedo, antes de ir para o estágio, eu estava quase concluindo a faculdade, e aí veio aquele senso de responsabilidade de estou terminando a faculdade, como é que vai ser agora, né? A responsabilidade de ter vidas nas minhas mãos, como é que vai ser isso, eu vou dar conta, liderar uma equipe como enfermeira, como líder. Então veio muita coisa na minha cabeça, assim, uma autocobrança muito grande da minha parte, sem eu perceber, né, de forma inconsciente, e meu corpo respondeu com vômito. Eu vomitava antes de ir para o estágio. Quando eu chegava no estágio, eu ficava melhor, eu fazia tudo direitinho, era elogiada no estágio, mas até chegar no estágio, grande era. E aí, só com o passar do tempo, que manhã perceber que era algo emocional. Não era nenhum problema de gastrite, nada de ordem física, né? E aí, a pergunta que eu te faço como é que a gente pode identificar? Já tive uma amiga também que teve depressão, enfim, muito séria, e começou primeiramente com um probleminha na garganta, né? De ficar rouca de forma frequente, e como ela trabalhava em creche, achava que era porque falava muito, falava demais, utilizava muito a voz e por isso estava ficando rouca. E fez todos os exames, foi para o otorrinolaringologista, enfim. E estava tudo normal, exames físicos normal, sem alterações. Mas a rouquidão não passava. Mas ela tinha um problema familiar que estava provocando toda essa questão, que há pouco tempo depois a gente percebeu que a depressão veio e aí a gente começou a associar, e a psicóloga mesmo falou que essa rouquidão estava relacionada à questão emocional. Então, até uma rouquidão pode ser por conta de algo emocional, e aí a gente fica pensando, como então eu vou perceber que aquilo ali realmente é algo físico ou algo emocional? Qual a orientação que vocês, como psicólogos, dão para que nós possamos ficar alertas, né, aos sintomas que o corpo pode dar e pensar assim, opa, pode ser alguma coisa emocional, estresse, sobrecarga de trabalho, enfim. Existem alguns sintomas considerados sintomas comuns, né? Começando, trouxe uma pergunta que traz muitas questões, né? Existem alguns sintomas que eles são considerados sintomas comuns, e há aqueles considerados que não seria necessariamente atípicos, seria uma resposta do corpo, como aconteceu no caso da sua amiga. Ela respondeu do jeito que o corpo quis expressar, porque existe também aqueles sintomas que o próprio corpo, a própria mente acaba escolhendo, não é padronizado, mas existe aqueles que são considerados os mais frequentes, né? Eu vou ter até aqui o exemplo de alguns, porque aí se alguém já estiver percebendo em si, né, já identifica ou em alguém. Uma Uhum, delas é a dificuldade de relaxar. E mesmo que você descanse, você nunca se sente relaxado. Ou quando você dorme, acorda, continua com sono e com vontade de deitar e de descansar. Eu estava falando numa palestra recentemente, acho que faz umas 2 semanas atrás, justamente nesse sentido, de que as pessoas estão achando muitas vezes que descansar significa, descansar assim, dormir, vamos colocar dormir. Dormir uhum, significa descansar. E muitas vezes a nossa mente precisa de além de dormir para poder se sentir descansado. Como precisa de uhum, lazer, precisa de entretenimento, precisa de amigos, precisa de pessoas, enfim, cada corpo e cada pessoa responde de uma forma, precisa de música, enfim. Cada pessoa tem seu modo de se sentir relaxado. E dormir é uma necessidade do corpo e não necessariamente uma forma de descanso. Aí muitas pessoas estão se fixando em dormir sem perceber que esse excesso de dormir, na verdade, não está aí porque ele está precisando de descanso. Ele está mostrando sinais de que a cabeça está tão cansada que não está conseguindo enfrentar outras situações no corpo e prefere
dormir, né? E só que esse dormir dessa forma, o corpo não descansa hora nenhuma. Mas também existe o contrário. Tem gente que não consegue dormir e entra na insônia. Ou não consegue dormir, ou dorme em vários pedaços, né? Dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, perde a tranquilidade do sono. E muitas vezes já acorda com dor de cabeça. Também é um sintoma frequente de quem já está precisando prestar mais atenção na sua saúde. Irritação sem motivo algum. Aquelas pessoas que ficam extremamente irritadiças, normalmente são pessoas tranquilas, aí está trabalhando, está naquele dia que resolveu que vai descontar a raiva em tudo e em todos, que acontece muitas vezes em ambiente de trabalho, já aconteceu comigo em ambiente de trabalho, não eu, mas eu já sofri com alguém que fez isso, e é bem ruim também. A queda de energia, você começa a produzir menos, você tá, aquelas coisas que você gostava de fazer já não gosta tanto mais de fazer, né? Já começa a dizer não para coisas que normalmente você diria sim, e isso também é uma forma de ficar atento. Por isso que se conhecer é tão importante, né? Saber exatamente onde os pontos faltam. O esquecimento e a sensação de peso no corpo, aquela sensação de você estar lá em pé, mas quer deitar. Também Uhum. acontece. Vou ficar assistindo filme porque eu fico na horizontal, né? Pronto. Mas também existe o alerta para você perceber a diferença, porque nem toda dor, nem todo sintoma quer dizer que seja da mente, né? Existe também as questões de doença, elas existem. Mas existem também aquelas que é o sistema nervoso dizendo para você, preste atenção aqui em mim, que eu não tô legal. É justamente aquilo que a Tiana estava falando da amiga dela. Quando você está sentindo algo, onde todos os exames vai dizer que você não tem nada. Você está bem, a sua glicose está ok, seu triglicerídeo está ok, você não tem nada na garganta, você não tem nada na barriga, não existe diagnóstico médico para nada do que você tenha. Então, aquilo não está no seu corpo, certo? Está na sua mente, porque mente e corpo eles andam juntos, tá bom? Também vem a questão de quando você sente alguma dor, quando você sente algum mal-estar, se ele aparece mais no momento onde você está mais estressado. Você está ali estressado, de repente você sente dor, você sente náusea, você sente. Você sabe identificar quando é você bem e quando é você mal. E quando aquela dor, aquelas sensações que você tem começam a surgir quando você está no momento de estresse, já é um alerta. Provavelmente Uhum. aquele sintoma ali não tem a ver com o seu corpo, tem a ver mais com a sua mente. E aí, não quer dizer que isso seja um monte de sintoma imaginário, né? Quer dizer só que aqui não é mais seu corpo em ação, agora é o seu sistema nervoso. E aí já precisa de outro tipo de atenção. Isso. Eu percebo também, até eu trabalho em uma unidade de urgência e emergência aqui da Grande Recife, e lá a gente atende todo tipo de paciente que está passando por qualquer necessidade, né? E muitas vezes eles apresentam exatamente sintomas físicos que de fato são reais, né? Que de fato pode estar com ataque cardíaco, que de fato pode até dar uma pressão alterada, mas é por uma questão emocional e não necessariamente física. É uma perda de um parente, é um término de um relacionamento, é uma demissão no emprego, um problema financeiro, um problema com o filho, com a filha, enfim. E aí termina causando esses sintomas físicos, né? Então, como você bem falou, não é que a gente esteja dizendo que é um problema imaginário. Não, o corpo é igual aquele livro, né? O corpo fala, o corpo ele vai emitir sinais, mas a causa do problema, muitas vezes, ela está sendo vista de forma errônea, né? Você está cuidando ali só do físico, né? Só dando a medicação para tratar aquele problema físico que o corpo está apresentando, mas a causa do problema, a raiz, está sendo alguma questão emocional que precisa ser resolvida para que aquele físico ele melhore. Eu costumo dizer também que, até escutei uma palestra recentemente que falava um pouquinho sobre a questão
do intestino, né? Da constipação, até em relação a essa questão emocional. Uma pessoa que ela é constipada, ela é uma pessoa mal-humorada, normalmente, né? Porque é uma pessoa enfesada, e uma pessoa enfesada, normalmente, ela é mal-humorada, que o pessoal costuma até dizer assim, você fez cocô hoje? Foi no banheiro hoje, minha filha? Foi não. Ah, por isso que tá com esse mau humor. Então, tem uma relação direta, né? Intestino, cérebro, emoções. E, por outro lado, na palestra que eu escutei, falava assim, que uma pessoa que ela tem diarreia com frequência, ela é uma pessoa medrosa, né? Que muitas pessoas realmente, quando tem esse alerta, assim, de medo, de pânico, né? De apreensão de alguma coisa que vai acontecer, ansiedade, tem ali aquele desconforto gastrointestinal e tem aquela diarreia. Então eu fiquei pensando, né, como o corpo ele responde realmente às nossas emoções, sejam emoções boas ou emoções ruins. E obviamente que a gente precisa de todas elas, né? Mas precisa ter um equilíbrio, não é verdade? É verdade. Tem muita gente que cuida do corpo sem cuidar da mente. Mas sem a mente para estruturar o corpo, não vai fazer muita diferença. Porque se o corpo não se sente, se a mente não se sente segura de alguma forma, essa diarreia vai ser mandada para o corpo do mesmo jeito. Porque o sistema Uhum. imunológico cai, dizer gripe. Quando eu não estou legal mesmo, eu tenho uma crise alérgica terrível. E cada corpo responde do seu jeito, né? Seja com constipação, com diarreia, dependendo de como a pessoa está se sentindo, ele vai responder da sua própria forma. Né? A pessoa que tem asma tem uma crise, enfim. A enxaqueca também aparece. Então, é importante ficar aí alerta aos sinais e sintomas, ver como o seu corpo está respondendo e perceber que não é normal acordar com dor de cabeça, não é normal estar constipado, não é normal ter crises de urticária na pele, né? Então, você tem que tratar a causa. E muitas vezes ela tem que ser tratada de forma física e de forma psicológica também, né? Outra coisa também que eu queria comentar contigo, que eu até coloquei aqui, em relação à questão do estresse. Há um tempo atrás, até teve um médico, um cirurgião, que tem dinheiro, que se alimenta bem, né? Não que dinheiro esteja relacionado a comer bem, mas assim, ter dinheiro para comer até frutas mais caras, comer em bons restaurantes, né? Fazer uma dieta bem regrada, praticar exercício físico, enfim, tudo direitinho ele dizia que fazia. E de repente chegou o diagnóstico de câncer de intestino. E ele perguntou ao oncologista dele por que aquele câncer? Porque até então a vida dele estava bem estabilizada financeiramente, questões emocionais, familiares, emprego, né? Profissional, tudo direitinho, e de repente o câncer apareceu. E aí o médico disse que estava relacionado, né, o câncer de intestino que ele teve, à questão do emocional, à questão do estresse. Na verdade, a sobrecarga de trabalho, né? Ele estava trabalhando muito, não era algo que ele gostava. Trabalhar, ele gostava de trabalhar, gostava do que ele fazia, era realizado com a profissão dele de medicina, mas a sobrecarga de trabalho, né? A falta de equilíbrio, como a gente costuma dizer, que faz parte dos 8 remédios naturais, estava tão grande que ele terminou desenvolvendo esse câncer. E eu queria que você comentasse um pouquinho em relação a essa questão, porque hoje em dia, principalmente, a gente tem uma vida muito estressante, muito agitada, as pessoas sem paciência, seja no trânsito, seja em casa, seja com a rede social, né? Eu estou vendo um vídeo tem mais de 3 minutos. Ah, é muito tempo, não vou ver, não, né? Mas tem tempo para ver, por exemplo, uma série, um dorama, algo do tipo. Então, assim, para algumas coisas extremamente estressadas, sem paciência, e, consequentemente, a gente vai descarregando ali hormônios que talvez não seja bom para o nosso corpo, e a gente termina adoecendo por conta do estresse. E isso realmente tem relação com as nossas emoções e realmente pode adoecer nosso corpo. Sim. O estresse, na verdade, até certo ponto é considerado até saudável, vamos dizer assim. Porque quando a gente não sente o incômodo, a gente não consegue seguir adiante. Enquanto está tranquilo demais, a gente não dá um passo a seguir. O estresse, em certa dose, ele é considerado até saudável. Só que
todo o estresse, todo o trabalho, toda a dinâmica que a gente vive, a gente precisa de pausa. E hoje em dia, a gente está num mundo chamado de imediatista. Todo mundo quer as coisas para agora e esquece que o corpo precisa descansar, precisa dessa pausa. Então, quando o estresse se torna frequente, sem pausas, vira adoecimento. Aí o que é que acontece? Algumas pessoas dizem assim: não, eu estou com dor de cabeça, mas se eu tomar um remédio, passa. Só que você está amanhã também com dor de cabeça, depois de amanhã também está com dor de cabeça, e você acaba que a semana inteira você passa mais tempo tomando remédio para dor de cabeça do que bem. Então, o seu problema já não é mais uma dor de cabeça. O seu problema está no porquê que você está sentindo dor de cabeça. Mas como a gente já tinha falado antes, as pessoas tendem a negligenciar sintomas quando eles não são extremos, infelizmente, né? O nosso corpo tá lá, dá um sussurro, você não escuta. Ele vai dar uma direta, você não escuta. Vai dar uma direta, você não escuta. Vai dar um estresse, quase um tapa. Você continua ouvindo, ele vai gritar e dizer: agora quem manda aqui sou eu, você não manda mais nada. Aí você perde o controle totalmente. E é aí onde a gente se perde, a gente acha que pode ir deixando para depois, mas depois a gente perde o controle, entendeu? Então é melhor cuidar disso agora enquanto a gente ainda tem o controle. Sintoma persistente tem alguma coisa errada. E as pessoas tendem a ignorar. É muito comum a saúde mental ser deixada para o extremo. É muito comum, né? Não, só vou quando eu já não estiver aguentando, não suportando, quando o corpo já estiver somatizando, né, que é transformando em sintoma, aí é que eu vou procurar um médico, que não é necessário. A questão da saúde mental, quando esses sintomas que a gente já falou, né, de falta de sono, até a dor da garganta da sua amiga, até ali, ainda estava considerado apenas como alerta. Mas virou uma depressão, já não é mais alerta, já é um adoecimento. Aí já vai precisar de um tratamento como uma doença. Então, será que realmente vale a pena esperar até que você fique desse jeito? Então, ver a frequência também é importante. Eu tenho certeza que esse médico aí, mesmo sendo médico, diz que as profissões que a gente escolhe, a gente acaba sendo mais falho nela. Já ouviu nisso? A gente acaba sendo mais falha justamente na profissão que a gente tem. Eu tenho certeza que esse médico já tinha percebido coisas constantes, porque um câncer de intestino não iria aparecer do nada, não existe essa doença que aparece do nada, e ele simplesmente não deu atenção aos sinais. Tem muitas pessoas que falam que ter dinheiro como é que diz? Tem uma expressão que diz que dinheiro não resolve tudo, né? E Dinheiro não é. dinheiro não é tudo. Por quê? Hoje em dia a gente está na época da qualidade de vida. Se você não tiver qualidade de vida, ou seja, observe um todo. Você precisa estar bem em todos os lugares. Se você não estiver bem em todos os lugares, então você não está bem. O seu mente precisa funcionar bem, seu corpo precisa funcionar bem. E a gente precisa observar, como eu disse de novo, a frequência daqueles sintomas alarmantes. A dor de barriga o tempo todo. Gente, o friozinho na barriga quando se está apaixonado é ótimo. Mas quando você está, né? Mas quando você está super estressado e sentindo dor de barriga, já não é. A dor de barriga passa no fim de semana e volta durante a semana, é um alerta. A dor de cabeça, você precisou tomar 7 dias da semana. Remédio para dor de cabeça, como eu tenho escutado muitas pessoas falando, gente, isso é um alerta. Se você está sentindo dor no peito, tem gente que fala, ai, não, estou sentindo um aperto no peito, mas vai passar. Gente, se você sentiu hoje, se sentiu amanhã, não é mais uma questão de uma coisa ali pontual. Você precisa ficar em alerta. E isso serve para tudo, né? Porque não só a mente funciona assim, o corpo funciona assim, até o espiritual funciona dessa forma, né? Quanto mais longe de Deus a gente começa a sentir falta de trazer ele para perto, tem um momento que a gente mesmo se sente distante, imagina a nossa estrutura corporal.
É verdade. Como você falou, normalmente as pessoas negligenciam. Em vez de tentar procurar simultaneamente já ver a questão física e emocional, vai para todos os médicos, faz todos os exames físicos, para só depois, quem sabe, procurar a questão emocional. Eu costumo dizer que as pessoas têm muito preconceito com a questão da saúde emocional. Sempre, se eu estou com um problema gástrico, eu vou procurar um gastro, né? Se eu estou com uma dor de cabeça, eu vou procurar um neuro, vou fazer um exame, porque pode ser alguma coisa aí neurológica, enfim, um tumor, alguma coisa, e tudo bem. Mas quando fala que, porventura, aquela ansiedade normal, vamos dizer assim, ficou patológica e eu preciso cuidar, né? Que eu tô com assim, uma síndrome de Burnout, como tá bem na moda hoje em dia, com essa questão de sobrecarga de trabalho, ou com a depressão, enfim, um trauma, né? Um luto que não foi bem trabalhado e virou uma doença, e eu preciso cuidar disso de forma terapêutica. As pessoas têm uma, como é que eu posso dizer? Tipo, querendo se distanciar, né, dessa questão, como se, não, eu não preciso, não, eu sou forte demais para adoecer psicologicamente. E, na verdade, todos nós estamos sujeitos. É justamente aquilo que eu estava falando lá no começo. Quando a gente fala de saúde mental, é automático as pessoas ligarem a doença. Se você for tratar, se você for cuidar da sua saúde mental, é como se você dissesse assim, eu estou doente, mas não é. Mas as pessoas, é muito comum ter esse preconceito, porque ligam logo, não, se eu procurar é porque eu estou doente. Aí diz logo, eu sou forte, eu não preciso. Exatamente. E isso faz com que as doenças vão se agravando, né, ao ponto de eu já perceber algumas pessoas, até do meu convívio, que quando foi procurar ajuda de saúde mental, já era tarde demais, porque as pessoas normalmente costumam esperar todos os limites possíveis da questão física, né? Sanar toda a questão física, fazer todos os exames para depois procurar ajuda psicológica. E às vezes já é tarde demais. A doença já está tão grave que não consegue reverter mais aquela situação, porque o corpo já adoeceu fisicamente pela questão mental e que muitas vezes não dá tempo reverter. Então, o objetivo é que, não só agora no mês de janeiro a gente fala de saúde mental, mas que você, nesse ano, né? Agora a gente está ainda no início do ano, que seja uma prioridade na sua vida, né? Essa questão de cuidar da saúde mental, porque muitas vezes as pessoas acham que fazer terapia é um gasto. Mas, na verdade, eu costumo dizer que é um investimento cuidar da sua saúde mental, seja uma terapia, seja ler um bom livro, ou seja a questão do lazer, né? E como a Zaninhas falou, cada corpo ele vai responder de uma forma diferente. Mas muitas vezes não só o lazer vai resolver, não só a questão de um bom livro vai resolver, não só a questão de uma saída com as amigas vai resolver. Tem coisa que realmente a gente precisa tratar na terapia, a gente precisa cutucar, vamos dizer assim, na terapia para resolver a causa de fato do problema, e não só botar uma maquiagem para mascarar aquilo ali e parecer que está tudo bem, sendo que muitas vezes não está, nem vai ficar se a gente não tratar a raiz do problema. Eu falo por experiência própria, inclusive. Existe vamos dizer, analogia, mas foi eu mesmo que inventei. Eu gosto de fazer referência porque fica até mais fácil de entender. Mas vê, a gente quando nasce, a gente tem lá um copinho de vidro. A gente nasce com vários copinhos, né? E um copinho desses de vidro é do nosso emocional. Só que esse copo, ele não pode, hora nenhuma, transbordar, né? Por quê? Se você está colocando emocional ali e ele transborda, vai começar a mexer nos outros copos. Mas quase, na verdade, quase nenhum dos outros copos são de vidro também. Tem copo que é de papel. E papel, se molhar, é um grande problema. Como é a questão do copo lá do sistema nervoso. Ele é feito de papel. Se você começa a encher seu copo de várias emoções, sem de vez em quando esvaziar, que esse copo precisa ser esvaziado. Você não pode estar só colocando, 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 porque ele tem limite. Você precisa colocar, mas também precisa colocar, jogar um pouco dessas emoções aí para fora. Porque se esse copo transborda, quem está do lado dele é o sistema nervoso, que é feito de copo, que é um copinho feito de papel. E papel molhado nunca
volta a ser do mesmo jeito de como ele não era. Ele pode até secar, mas voltar a ser do mesmo jeito ele não volta. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Como a Jane falou, a terapia, ela se torna necessária. Tem gente que até consegue se sentir melhor usando outras fontes. Bom, fica a critério, né? A gente não pode obrigar ninguém a fazer uma terapia, mas de alguma forma, se para você funciona e vai diminuindo esse seu copo aí que tá cheio, então faça, certo? Se seu corpo está dizendo, está mostrando sintomas, quer dizer que o seu copo já está no limite. Então, está na hora de esvaziar esse copo. Porque se ele transbordar, pode ter certeza que vai para o lugar onde você não quer que ele toque. Mas se ele toca lá, já não tem mais jeito. Então, a hora de respeitar o limite do corpo é agora, a hora de cuidar do corpo é agora, a hora de se conhecer e entender até onde você pode ir agora. Porque depois vai ficar muito difícil contornar isso. E muitas vezes, o que a gente percebe é que a mente, às vezes, a gente não percebe no início que está com algum problema, né? De saúde mental. Até muitas vezes alguém que mora com a gente, que convive, que conhece como é a nossa forma de ser habitual, perceber que a gente está apresentando algo diferente, né? Ou está irritada demais o tempo todo, brigando com todo mundo, né? Ou está chorosa demais, se isolando, né? Não querendo muito contato social, e antes era uma pessoa bem sociável. Então, são sinais e sintomas que a gente precisa ficar em alerta, porque muitas vezes, quando a gente está com um problema físico, né, já vem a dor de cabeça logo de cara. E muitas vezes, quando a gente está com a questão emocional, não está estampado na nossa face, assim, que a gente tá doente emocionalmente, né? Às vezes demora um pouquinho para essa ficha cair e a gente não pode perder tempo. Eu costumo dizer que todos os planos, todas as metas que a gente traça para a nossa vida, elas só vão ser realizadas se estivermos com saúde. E quando a gente fala de saúde na naturopatia, a gente costuma falar de 4 áreas de saúde, né? Vamos dizer assim. Que é a saúde física, a saúde emocional, né? A saúde mental, a saúde social, que é os nossos relacionamentos, relações de familiares, trabalhos, enfim, né? Questão de relações com outras pessoas, interpessoais, e a saúde espiritual. E a gente costuma dizer que é como se fosse uma cadeira de 4 pés, né? Se algum desses pilares não estiver tão bem, ele vai começando a desequilibrar os outros, né? Então, não tem como a gente desassociar, por exemplo, a saúde física da saúde mental. Se a mente adoecer, o corpo ele vai começar a adoecer e vice-versa. Se nossos relacionamentos estiver com algum problema, vai começar a trazer algum problema mental que vai desencadear algo físico e assim sucessivamente. É uma cadeia, é como se fosse um dominózinho que vai caindo uma coisa atrás da outra. E a gente precisa ter esse equilíbrio em todas essas áreas. Eu vou aproveitar aqui para dar uma olhadinha aqui no chat. Rubens aqui comentando que tem ansiedade e problemas com emoções. Alexandra dizendo aqui, Alves, falando, eu já passei por depressão e ansiedade, o que me ajudou bastante foi o cannabis medicinal. Outra pessoa aqui falando, a Genô, falando, eu não abro mão do meu descanso, a live está muito boa, obrigada. José falou assim, eu faço técnicas de hipnose junto ao meu psicólogo, é sensacional, né? Tem gente que faz meditação, yoga. Anne Dalles falando aqui, é verdade que o estresse causa câncer, a gente já comentou sobre isso, sim. Fernanda Amora dizendo, tudo começa na mente, se a mente estiver equilibrada, o corpo estará. Rafaela Vitória falando, sinto meu coração acelerar do nada. É ansiedade? Vou deixar você falar já. Fernanda também falando que a live é muito informativa, falando sobre a questão do câncer que a gente falou, do médico que é Dr. Way, né, que é dos Estados Unidos, exatamente. Fernanda falando, eu tenho medo da morte, e isso tem me atrapalhado. Outro cheguei agora. O GravaCast é meu canal favorito, João falando, muito bom. Eu estudo com o Anderson na Rural, pense no cara que fala sobre a mente.
Hoje eu enxergo a mente de forma totalmente diferente graças às conversas que tive com ele, que é meu esposo, que é um dos aí do GravaCast. É verdade, qualidade de vida é tudo. A paixão machuca, a mente é o principal canal de comunicação com Deus, exatamente. Como controlar o vício com comida e bebida? Será que é um escape para a mente? Diz aqui Valdemiro. Então, duas perguntinhas aqui para a gente responder. A primeira é da colega falando sobre a questão da palpitação, que sente o coração palpitar o tempo todo, se tem alguma coisa a ver com ansiedade. Será que ela está desenvolvendo ansiedade patológica? Também. É aquela mesma questão da taquicardia que a gente já falou hoje, que a gente já falou, né? A arritmia, o aperto no peito, faz parte do mesmo quadro. Mas lembrando que a frequência no mesmo quadro. Porque a gente não pode ignorar que tem coisas que podem ser doenças também, né? A gente só precisa prestar atenção na frequência. E não ficar mal, ir ao médico e verificar. Se o médico avaliar e ver que os seus exames estão normais e não tem nada, é aí que você precisa prestar bem atenção, porque provavelmente é emocional. E aí procura a melhor forma de ajuda para tratar esse sintoma que você tem e não deixar que ele se agrave ainda mais. Uma coisa também que para mim ajudou bastante era entender, né, quando eu percebi que era algo de ansiedade em relação à questão do vômito, na época do estágio, antes de terminar a faculdade, em relação a perceber em que momento esse vômito vinha. No caso dela da taquicardia, em que momento ela fica tendo taquicardia? Né? O que é que está desencadeando essa taquicardia? Em que momento do dia ela sente? É quando vê alguém? É quando lembra de alguma coisa? Enfim. Então, para tentar, né, lembrar, tentar associar o que é que está liberando esse gatilho mental para essa taquicardia, né? É interessante também ela começar a averiguar esses detalhes. E a outra pergunta é a questão da alimentação, né? Que até a gente está fazendo um projeto que a Zaninha fez até uma live essa semana, que é o projeto 21 Dias para Mudar. E foi feita uma pergunta aqui, parecido com o que ela trabalhou essa semana na live lá para os nossos pacientes, que é em relação à questão de como controlar essa questão emoções, alimentação, tem alguma relação? Tem gente que realmente está tentando controlar a mente, até parece ser uma pessoa equilibrada emocionalmente, mas quando você percebe, está descontando na alimentação. Mesmo muitas vezes tendo um metabolismo rápido, acelerado, nem está engordando e acha que está tudo bem, porque eu não estou engordando, mas está comendo pra caramba, está comendo bastante de forma errada. Se tem alguma coisa a ver com a relação, né, de extravasar as emoções na alimentação ou na bebida, seja bebida alcoólica ou, enfim, outro vício. A gente realmente falou sobre isso na live do grupo, né? Deixa eu ver aqui uma anotação aqui bem interessante, já para a gente não acabar extrapolando horário. Vê só, eu tinha pego uma relação que as doenças fazem com a comida. As doenças não, as emoções fazem com a comida. Eu vou trazer para vocês porque a pergunta foi pertinente, eu achei interessante. A função da comida na ansiedade é calmante. Você usa a comida para se acalmar. Como a TPM, por exemplo, você usa o doce para ficar mais calma. Sem o doce, você fica estressado, né? No estresse, você usa como recompensa. Você está muito estressado e diz assim: eu mereço. Então, você vai lá e come porque você acha que é uma recompensa pelo dia que você passou, por exemplo. Na tristeza e na carência afetiva, você usa a comida como companhia. Você está ali substituindo, colocando a comida no lugar de companhia. Na culpa, a culpa é muito tendenciosa. Você sente culpa e você acaba trazendo mais culpa. Então você está se sentindo mal, você come mais, sente mais culpa, come mais, sente mais culpa ainda. Colocando para a pessoa que falou aí na pergunta, já ir se identificando por que ela está comendo e que emoção é que ela está fazendo de companhia aí. O medo, ele vem mostra o seu fracasso. Por quê? Porque a pessoa normalmente, quando ela está com medo, ela não tem sentimentos bons de si mesma. Então, eu sou uma fracassada mesmo, então eu vou comer, eu não sirvo para nada, eu vou comer. É uma coisa muito parecida com a autocrítica.
eu não sirvo para nada mesmo, ninguém vai perceber mesmo, ninguém vai nem ligar para mim, qual é a diferença que vai fazer se eu comer ou não? E aí, ele usa a comida aí nessa forma de acalento, né? A carência emocional, ela usa a comida como prazer. Cara, se eu tô carente, eu não tenho aquela pessoa ali para me dar um abraço, então eu vou comer para ele servir de abraço. O tédio. O que é que o tédio usa? Qual é a relação do tédio com a comida? Quem está com tédio usa a comida, desculpa, usa a comida como entretenimento. Vamos ver, gente, quem nunca foi assistir um filme, mesmo em casa, qual é a primeira coisa que você pensa quando está no tédio? Vou assistir o filme. Ah, você faz a pipoca, Pipoca. é, come o doce, vamos pedir um lanche. O filme é terrível. Ele incentiva todos os disponíveis da vida. Nesse caso, o tédio, onde a gente tenta ocupar com alguma coisa, a comida vem como entretenimento. A raiva vem como descarga emocional. Você pega ali a comida para poder ser descarga emocional. Come, 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 para sentir que está colocando a ansiedade para fora, a raiva para fora. A baixa autoestima, ele acha que está com a estima tão ruim que ele nem merece ser cuidado. E assim, sucessivamente, em várias emoções, o nosso corpo tende a usar a comida como associação de alguma coisa, certo? E a gente, depois que tem esse conhecimento, sabe exatamente identificar onde é que a gente está colocando a comida. Bem interessante. A gente vai chegando aí para os últimos minutinhos aí da live. E é um tema, assim, bem abrangente, mas acredito que a gente conseguiu aqui falar um pouquinho de cada coisa em relação à questão da saúde mental, em relação a sinais e sintomas. Para você que talvez esteja chegando agora no final da live, volta para ver desde o início, porque foi maravilhoso. E aí também é importante você reconhecer esses sinais e sintomas. Primeiramente, algo que eu acho primordial é conhecer o seu corpo, né? Se você não conhece o seu corpo, se você não conhece a sua mente, você termina não identificando quando algo está anormal. Vamos dizer assim, você sabe que uma vaca não voa. Então, se alguém disser que uma vaca está voando, só se for de avião. Porque se não for assim, ela não tem asa para voar. Você sabe que ela não tem asa para voar. Mas, se você, porventura, não souber que a vaca não voa, você vai acreditar na primeira pessoa que disser que viu uma vaca voando com as asinhas dela. Né? Então, assim, você precisa saber aquilo que é normal para você saber aquilo que não é normal dentro do seu corpo. E também não se contentar com as coisas anormais que estão aparecendo, como as Aninhas disse, a doença ela não aparece do dia para a noite. O corpo dá sinais e sintomas. Você precisa estar atento, precisa estar alerta. E precisa também alertar quem está do lado. Eu percebo que muitas vezes, em relação à saúde mental, nem sempre nós que estamos doentes vamos perceber aquela diferença. Mas quem está do nosso lado muitas vezes percebe primeiro do que nós. E eu percebo muitas vezes que as pessoas elas têm um preconceito tão grande em relação a cuidar da sua saúde mental que muitas vezes quando o coleguinha vem dizer, olha, você não está bem, está muito estressada, está acontecendo alguma coisa, vê aí, porque não é normal não, e, né, e descontando nas outras pessoas o problema que você está passando, sem muitas vezes você nem perceber. E quando alguém te alerta, você ignora. Então, é importante a gente também estar atento ao que o outro tem falado para saber se realmente é uma crítica construtiva, é um conselho realmente, porque muitas vezes o outro percebe primeiro do que o próprio doente, não é verdade? Verdade. E aí, completando aí para dar a última fala às Anias para a gente fechar, em relação à questão se o corpo fala, né, e a mente também sente, qual a principal mensagem que você pode deixar, né, um conselho, na verdade, que você pode deixar para as pessoas que estão nos assistindo, aqui ao vivo agora nesse momento, aquelas que vão assistir essa live em algum momento depois, né, da importância de cuidar da saúde mental. Qual o conselho que você, como psicóloga, pode deixar para que no nosso dia a dia a gente possa fazer algumas coisas importantes para que a gente possa manter esse equilíbrio, que a gente não chegue aí a precisar procurar psicóloga só quando a gente estiver aí lá no fundo do poço, digamos assim. Pois é.
Como você falou, as principais coisas que a gente pode fazer, né, por nós mesmos, é se conhecer, né, dar o benefício da dúvida, porque da mesma forma que você já colocou, alguém... Oi, gente. Acho que o tempo acabou aqui e a Zaninha saiu aqui da nossa live, tá? Mas eu vou finalizar aqui com vocês em relação à pergunta que eu estava aqui falando para ela, sobre algumas estratégias que a gente pode no nosso dia a dia para poder a gente manter a saúde mental, né? Então, como a Vanessa estava falando, se conhecer é importante, procurar ajuda quando necessário, ter sempre um momento de lazer, tá? Com a família, ter equilíbrio em relação ao trabalho, que a gente trabalha demais, esquece do lazer, esquece do tempo com a família, e esquece que a gente precisa também rir um pouquinho, né? Ter momentos de felicidade com as pessoas que amamos, ter contato com a natureza, cuidar da nossa saúde física, praticar exercício físico, tudo isso vai também estar nos ajudando. Então, um beijo para vocês, obrigado aí pela audiência. Semana que vem temos mais novidades, porque esse quadro aqui está só começando 2026. Estamos com tudo no nosso Papo de Mulher. E você já compartilha essa live com alguma mulher ou com alguma pessoa que está precisando cuidar da sua saúde mental, tá bom? Um beijo para vocês e até próxima semana.